Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Oi, gente, boa tarde. Estamos em mais um episódio de Reencontros. E esse em especial é a abertura da segunda temporada. E agora a gente vai começar a entrevistar os alunos da segunda turma. Lembrando que Reencontros é um podcast para reunir os antigos alunos, ligá-los à faculdade e para saber como que está o mercado de trabalho, como que era a graduação. Hoje nossa convidada é a Lohana. Se você quiser começar se apresentando. Olá, tudo bem, Lara? Olá, Camila. Estou muito feliz com o convite, fico feliz de participar, né, do podcast que reúne os meus colegas de profissão e colegas de faculdade também, né? Só uma coisa, eu sou da quinta turma. A minha turma foi a última que entrou antes da primeira sair, que no caso é a turma do Gustavo. Bom, meu nome é Lohana, né? E eu sou da quinta turma, formei em farmácia em 2018 e depois que eu formei, eu fiz a prova para ingresso aqui na pós-graduação em Bioquímica, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Química, e estou aqui desde então, agora na reta final do doutorado, finalizando mais essa etapa, né? Ô, Lohana, conta pra gente como que foi a sua infância. Minha infância, bom, a minha infância foi mudando de cidade. Eu morei já em muita cidade na minha vida, muito estado diferente. Eu nasci em Goiânia, morei em Goiânia a minha primeira infância, depois eu morei no Pará, em Redenção, na cidade de Redenção, e na cidade de Conceição do Araguaia durante um tempo. Voltei para Goiânia, e depois terminei o ensino médio em Goiânia, fiz um tempo de cursinho, eu fiz acho que 3 anos, se eu não me engano, de cursinho pré-vestibular. E aí eu passei para farmácia lá no Espírito Santo, em Alegre, em 2013. Aí eu fui em agosto de 2013 para Alegre. E como que você descobriu a universidade aqui em Alegre? Olha, eu costumo falar que na verdade não foi nem eu que escolhi farmácia que me escolheu e ao mesmo tempo foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, né? Não me arrependo nem um minuto. Quando eu fui me inscrever para a vaga, eu entrei pelo Sisu. Então fiz a inscrição virtual. E quando eu fui chamada, inclusive é uma curiosidade, que eu recebi a mensagem que eu tinha sido selecionada para o curso de farmácia, eu estava no Tocantins, na casa da minha tia. E aí eu tive pouquíssimo tempo para sair de Tocantins, voltar para Goiânia, para ir para Vitória fazer a matrícula, né? E eu fui com a minha mãe fazer a matrícula em Vitória. E assim, era uma cidade até então totalmente desconhecida para mim. Eu não tenho nenhum familiar que mora no Espírito Santo e ninguém nem próximo disso. E assim, por isso que eu falo, foi muito coisa do destino em relação a isso, né? Eu passei na Universidade Federal, a gente pesquisou se o custo de vida era caro, se não era, se era viável eu ir para lá ou não. E acabou dando super certo. Eu fui para Alegre e assim, gente, quem mora em Alegre sabe como é, né? Eu sinto muitas saudades. E como foi essa infância, mudando várias vezes de cidade? Olha, a minha infância, em relação a isso, ao mesmo tempo que tem as vantagens, tem as desvantagens também, mas o que eu posso dizer é que isso me tornou uma pessoa muito resiliente e de fácil adaptação. Então, isso é uma coisa que eu notei, assim, eu consigo fazer amizade, converso com as pessoas e assim, eu consegui me adaptar muito bem, tanto em Alegre quanto em Vitória. Eu morei um tempo em Vitória, que foi durante o período de estágio. Eu fiz estágio no hospital universitário. E eu acho que isso veio dessa infância, assim, mudando de muitos lugares, né? A parte ruim é que criança não entende muito, né? Então, assim, eu tenho essas lembranças um pouquinho tristes do desapego, essa dificuldade de encerrar um pouco o ciclo, sabe? Mas, enfim,
E eu lembro, tipo assim, na minha infância, eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito, sei lá, muito curiosa, acho que a palavra é essa, né? Eu trouxe esse lado de curiosidade, inclusive, para minha vida adulta também, né? Em relação à pesquisa e tudo, hoje faz muito mais sentido esse perfil que eu vejo que eu tinha na minha infância em relação a isso. E como foi a sua base no ensino médio? Como era você como aluno? Olha, no meu ensino médio, é, eu era uma criança, assim, eu não fui uma aluna exemplar. Eu nunca acho que assim, eu não me encaixo muito nesse nicho de alunas que estuda muito, muito estudiosa, assim, não. Eu me encaixo mais no nicho de talvez ter uma certa facilidade no aprendizado, sabe? Então, no ensino médio foi um misto de emoções, porque no meu não, no meu primeiro ano do ensino médio, foi uma montanha russa de emoções em relação tipo, essa questão da transição, sabe, de ensino fundamental para ensino médio. E eu tive dificuldade nas disciplinas e quase reprovei, mas no final deu tudo certo, consegui passar. Mas assim, eu tinha esse problema um pouco em relação a essa transição, sabe? No ensino médio. O segundo e o terceiro ano do ensino médio foi mais tranquilo. Mas assim, não vou falar que eu era a aluna mais perfeita em termos de estudo, que não fui essa aluna. E como que você chegou a se inscrever em farmácia depois do ensino médio? Você fez cursinho, né? Fiz cursinho. Então, eu sou aquele clichê, gente. O clichê na época eu tentei medicina durante um tempo, não rolou. E confesso que hoje em dia faz muito mais sentido na minha cabeça o fato de não ter acontecido, é porque realmente não era para ser. E eu vi farmácia como sendo uma segunda opção, porque estava dentro da área da saúde e tinha essa disciplina a área de saúde, de biológicas, enfim, que eu gostava, né, que me atraía. Então, foi uma escolha que casou, sabe? Que eu me identifiquei dentro da área da saúde, que era uma coisa que eu gostava, que me fazia bem. E aí eu fui para farmácia. E assim, eu acho engraçado isso, porque até então, mesmo durante a escola, às vezes o adolescente era. Eu não sei se hoje em dia ainda está assim, né? Já faz um tempinho que eu saí do ensino médio, mas o aluno era tão condicionado a ir para certos cursos, né? Considerados mais elitizados, que às vezes a gente não tinha um olhar para cursos que também estão dentro da área da saúde, mas que não são tão visualizados assim, sabe? E eu tive a sorte de cair dentro do curso de farmácia, porque não foi uma escolha assim totalmente consciente, foi um pouco da intuição, assim, dentro do que eu gostava, mas que ao mesmo tempo deu tudo certo, que eu me encontrei super. E como que foi o início em Alegre? Chegou em Alegre, caloura de farmácia? Nossa, gente, quando eu cheguei em Alegre, meu Deus, era muito bom. Primeiro, né? Quando eu cheguei em Alegre, a cidade é muito pequena. Isso me assustou um pouco, porque, assim, apesar de ter morado em cidades pequenas, de todas que eu já morei, Alegre é a menor, né? Que a gente consegue fazer absolutamente tudo a pé. Você vai do Chácara Clube para a rodoviária a pé. Inclusive, agora a rodoviária está mais longe. Na minha época era mais perto ainda. Mas, enfim, e foi muito bom. Fiz amizades que eu carreguei para a vida, assim, né? Graças a Deus, conheço todas as meninas hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa, o pessoal da minha turma. E assim, foi muito bom, né? E nisso a gente começa o curso meio perdido, né? Quem é calouro sabe. Calouro burro, né? A gente brinca, não, eu tô brincando, gente. Pode falar isso, não. Mas, enfim, foi muito bom. Muitas festas, muitos amigos, mas sempre estudando, viu? Em relação à graduação, sempre tentar achar esse equilíbrio, né? Do estudo com as partes boas também.
Você tem alguma lembrança de uma festa que te marcou muito? Nossa, tem várias. Meu Deus, tem várias. Festa que me marcou tem várias. Bom, teve. Nossa, eu não sei. Tem várias festas que me marcaram muito. Inclusive, uma observação que eu fui para mais festas do que o Gustavo. Mas tem algumas histórias que é melhor a gente não entrar muito em detalhe. Mas, ó, vou falar as festas que me marcaram, tá? Farmagole, Rock na Bahia, É Que Me Carreguem. Qual que é? Tem uma da engenharia também, que é muito boa. Que é da Calorada da Engenharia. Não sei se tem outro nome ou se era esse mesmo na época. Tarja Preta. Inclusive, curiosidade também, participei da organização do primeiro Tarja Preta que teve. Eu não sei se teve depois do primeiro. Teve mais? Não sei dizer. Eu acho que não. Não teve mais, não? Acho que não. Quando teve eu fazia parte da tesouraria, eu era tesoureira do centro acadêmico, né, na época que eu fazia graduação. E aí eu entrei na parte também de organização do Tarja Preta. Enfim, todas essas festas foram maravilhosas. E como é que você fazia para conciliar a sua vida social com os estudos? Bom, sabendo que tem um tempo para cada coisa. Eu acho assim que a gente, principalmente em relação à época de prova, sabe? Quando eu morava em Alegre, eu morava na república que chamava Tribufu. Tribufu e agregados, que a gente tem esse grupo até hoje, que tem ainda os agregados que viviam lá em casa também, sabe? Mas uma coisa que a gente tinha em comum é que tinha eu, a Tamires, a Carol Vieira e uma época a Carol Jaquinto. Depois a Carol Jaquinto mudou. Mas todas da farmácia e todas da mesma turma. Então a gente estudava muito juntas, sabe? Isso ajudava. Então, quando era época de prova, era sempre o mesmo estresse, não tem como não ser estressante a gente parar e ter que se dedicar para estudar mesmo. Mas era aquilo, e passou esse período, eu não ficava muito noiada de ficar estudando o tempo inteiro sem parar, não. Eu estudava mesmo na época das provas e fazia o trabalho, nunca deixei de entregar trabalho, quando tinha trabalho para entregar, eu entregava, e era isso, né? Teve uma única vez, assim, vou contar essa história porque essa história me deixou levemente traumatizada e depois disso eu nunca mais esqueci, que é assim, minha cabeça às vezes me trai, sabe? Às vezes eu sou meio desligada para algumas coisas. E quando eu estava fazendo Bioquímica 1, que era até com uma professora, se eu não me engano, ela chamava Karina, eu acho que ela era substituta, não deve estar agora mais. Mas eu simplesmente fui para a aula, eu lembro que o primeiro horário era aula de laboratório, não lembro qual disciplina. Eu cheguei na aula tranquila, aí as meninas, assim, o pessoal da turma super preocupado, da prova, meu Deus, né? Vai cair proteína, vai cair não sei o quê. Aí eu falei, gente, que prova vocês estão... E eu fiquei achando que elas estavam brincando com a minha cara. Que, tipo assim, ia ter uma prova naquele dia. Aí eu falei, para com isso, gente, vocês estão brincando, falando que eu vou ter prova, que a gente vai ter prova agora, pelo amor de Deus. Lohana, vai ter prova hoje. Aí eu falo, o que vocês estão falando que vai ter prova hoje? Lohana, vai ter prova hoje, é o próximo horário. Eu falei, não é possível. Aí a Tayane foi e me mostrou que realmente iria ter prova hoje, no dia, né? Aí eu lembro que eu peguei e falei, não, então eu vou estudar, né? Esse tempo que eu tinha, que era o horário dessas duas primeiras aulas, que era de laboratório. Aí eu fui para biblioteca, peguei o livro do Leninger e comecei a estudar. Aí eu estudei esses horários, foi a única vez que aconteceu isso. Eu consegui tirar nota boa, porque a matéria era relativamente fácil, né, na época. Mas, tipo assim, foi muito desesperador. Aí eu acho, nunca mais, depois disso, eu nunca mais fiz prova nenhuma. Mas deu tudo certo no final, graças a Deus. E qual era o estilo de aluno que você era? Você estava ali sempre presente, prestando atenção, ou você dava uma despiada ali, não gostava de ir em aula? Não, depende do dia. Depende do dia. Bom,
Normalmente, quando eu estava na aula, inclusive no meu TCC, a Janaína falou uma coisa que eu nunca esqueci. Se eu não me engano, foi a Janaína, foi a Juliana. Falou que eu era uma aluna desafiadora, porque eu realmente eu geralmente sou do tipo que presta atenção na aula, e quando eu tenho dúvidas, eu pergunto, né? Eu sempre fui essa aluna enjoada que pergunta, por que isso? Não entendi, sabe assim? Mas eu não vou mentir que um dia ou outro eu faltei aula que eu faltei. Às vezes a gente faltava um pouquinho, mas assim, com parcimônia, tá? Não vai faltar sem saber quantas faltas você pode faltar, né? A gente, de vez ou outra, saía para outro lugar, ia pro Dona Jesus ou pro garagem. Não sei se existe ainda, mas enfim. Tem. Tem Esses ainda? cantos Oh, saudade do Manel, aquele salgadinho do nada. Manel. E você teve como comparar, mais ou menos, como que foi a sua turma com a primeira turma, né, que era do Gustavo. O que você acha, assim, que teve mais de diferente entre essas duas turmas? Olha, eu posso falar o que teve mais de semelhante, eu acho. Porque, por exemplo, em comparação mesmo em relação à amizade, a proximidade, eu percebo que o Gustavo tem com os amigos da turma dele, tipo, igual na nossa também. Na minha turma, tem, por exemplo, tem uma amiga que eu fiz, que é a Natália, a Natália, gente, eu convivi com ela 1 ano, porque ela acabou saindo para fazer odonto, sabe, depois. Mas é uma amizade que ficou. Então, Natália, Thaís, a Carol, a Tamires, a gente conversa até hoje. Quando a gente se encontra, é a mesma coisa, sabe? A gente não vê diferença. Agora, assim, realmente, tem algumas turmas que, infelizmente, que é uma coisa que também na minha cabeça não faz muito sentido, tipo, eu vejo isso aqui em São Paulo também, às vezes, que é uma certa competitividade dentro do curso, sabe? Dentro da própria turma, às vezes. E é uma competitividade que eu acho meio sem lugar, porque ali são colegas de profissão, eu não vejo como uma competição, entendeu? E eu acho que a questão é essa. Então, o que eu via quando a gente fez graduação na época, a gente se ajudava muito. Então, se alguém tinha um slide de um professor, né? Tipo, ou alguém tinha um material legal, ou alguém tinha alguma coisa de diferente para partilhar, todo mundo partilhava, entendeu? Dentro da nossa turma. Então, era bem saudável, assim, nesse sentido, sabe? Em relação à estrutura do curso, você acha que mudou muita coisa da primeira para a quinta turma? Com certeza. E eu acredito que tenha mudado muito, muito, muito mais de agora, tipo, da época que eu formei para agora, em termos de estrutura, tá? Quando eu comecei nas aulas de laboratório, né, os laboratórios eram super recentes, tanto que nem todas as aulas foram no Reúne, era meio picado em outros laboratórios também. E a turma do Gustavo era pior ainda, porque na época dele eu acho que nem tinha o Reúne ainda. Não sei, né? Ou não, o Reúne não estava completa até então, né? Então, em termos de estrutura, sim, a minha turma já teve sorte em relação a isso. E agora, a última vez eu dei um pulo em Alegre, esse tempo atrás, quando estava voltando de Vitória com o Gustavo de carro. Aí a gente passou, só que eu acho que o pessoal estava de férias, sabe? Não tinha ninguém aí. E eu fui lá no Reúne, e, gente, já tá super diferente. Tá, o espaço tá super dividido, enfim, tá bem diferente do que quando eu saí daí. O que é ótimo, né? Porque é sinal de que as coisas estão evoluindo, né? Fico feliz com isso. Na sua época, você fez iniciação científica com algum professor? Fiz iniciação científica desde o meu terceiro período, desde o terceiro período. Inclusive, eu tive a experiência de trabalhar com 2 professores. Trabalhei um tempinho com o Ebert, adoro o Ebert. Vocês são alunas dele? Sim. Ai, um beijo pro Ebert, saudades. Gosto muito Inclusive, do Ebert. Ele falou que você era da segunda turma. Ah, não acredito. Não, não sou. Eu acho que é a segunda turma, se eu não estou enganada, eu acho que é da Andressa, da Jéssica Paz. Eu conheço algumas pessoas, porque o curso de farmácia, gente, era muito pequeno. Eu não sei agora quanto que está sendo o número de pessoas ingressantes, né? Mas na minha época,
entravam poucas pessoas, então todo mundo conhecia todo mundo. Eu sou da 5ª turma. Não, E e ele aí- tá assim. Ele tá, não, é lindo. O Gustavo é da 1ª turma, ela é da 2ª, muito romântico. O Gustavo, olha, gente, curiosidade, né? A minha turma foi a última turma que entrou antes da primeira se formar. Então, eu e o Gustavo começamos a namorar faltando um mês para ele ir embora de Alegre. Então, foi tipo no final da graduação. Ele até comentou que ele começou a sair no final da graduação, não foi? Foi. Então, pois é, ele começou a sair e aí a gente se aproximou. No final das contas, foi mais ou menos isso. Mas, enfim, eu sou da 5ª turma. E aí eu trabalhei um tempinho com o Ebert, foi pouco tempo. E depois eu trabalhei com a Janaína, que aí foi onde eu fiz minha iniciação científica durante mais tempo e tal. E eu sou muito, muito, muito grata aos dois, né? Tipo, porque a iniciação científica foi um divisor de águas na minha vida. Porque a iniciação científica mostrou o que eu gosto, o que eu queria fazer. E os estágios, em parte, me mostrou que eu não queria fazer, o que eu não tinha interesse de fazer. Então, foi assim, eu só tenho a agradecer. E uma coisa que eu acredito, assim, que, tipo, a estrutura física é importante. Isso eu não tem como negar. É importante a gente ter reagente para trabalhar, é importante a gente ter um laboratório decente, com equipamento legal, isso é super importante. Mas, gente, recurso humano, cara, recurso humano não tem como a gente driblar, vamos falar assim, sabe? A parte estrutural a gente ainda consegue dar um jeito, pegando o equipamento emprestado do outro, trabalhando no outro laboratório, quando dá, enfim. Mas o recurso humano não tem como. E o curso de farmácia de Alegre, da UFES, gente, o recurso humano é sensacional. Todos os professores, assim, hoje... Ainda mais que agora eu estou dando aula também, eu tiro o chapéu para todos eles, todos os professores que eu tive na graduação, sem exceção. Pode falar. Como foi essa experiência para você dos estágios que você decidiu que não queria fazer? Então, no nosso curso, que é farmácia generalista, a gente tem os estágios obrigatórios, certo? E além dos obrigatórios, ainda tem os optativos, né? Que é o da homeopatia, que inclusive eu fiz, se eu fosse assim, mas não faria hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, acho que eu não faria, mas enfim, fiz na época. E tipo assim, como sendo obrigatório nesses estágios, a gente acaba entrando em contato com a grande parte das áreas da farmácia, né? Então, trabalhei em drogaria, dispensação, trabalhei na parte de manipulação, que inclusive foi um dos estágios que eu fiz em Vitória. Trabalhei na parte de dispensação de medicamento dentro do hospital, lá em Vitória também. E trabalhei na parte de hospital dia, né, no estágio, que foi com a dispensação eu auxiliava a rotina, né? Claro que a manipulação em si, só quem pode fazer é o farmacêutico treinado, né? Capacitado para isso. Mas eu estagiei lá na rotina dessa manipulação de quimioterápicos para o hospital dia, também lá no hospital. E assim, dentre e análises clínicas também trabalhei em Alegre, né? Não foi no hospital em Alegre. E eu assim, cada um se identifica com uma área, né? Cada um se identifica com uma parte. E eu, na verdade, eu me identifiquei muito com a pesquisa. Então, eu me identifiquei muito com a parte de pesquisa, com a parte de acadêmica da farmácia, sabe? Por isso que eu falo isso. Dentre os estágios, o que eu mais gostei foi da rotina do hospital dia, que era na manipulação, na definição de protocolo, de tratamento dos pacientes. Então, isso eu achava muito legal dentro do hospital dia. Mas, no geral, foi a parte que eu gostei mais. As demais partes não me agradou tanto a rotina, sabe? Mas acho que isso tem mais relação mesmo com gosto pessoal, enfim, com essa questão pessoal mesmo de identificação. Eu me identifiquei muito com a área da pesquisa, acho que por isso que eu gosto desse lado. E como que foi sua iniciação científica? Minha iniciação científica foi muito legal.
Eu basicamente aprendi a entrar no laboratório, saber a me virar com o que eu tenho, a trabalhar com o que eu tenho, com o que a gente tem, né? Porque na época, principalmente quando eu fiz iniciação científica, a situação não era fácil financeiramente falando, né? E é engraçado, sabe por quê? Isso eu aprendi um pouco depois vendo que às vezes, né, as pessoas têm muita teoria, mas na hora de entrar dentro de um laboratório, se virar na prática, tem muita dificuldade. Eu tô falando de seguir um protocolo experimental, preparar uma solução disso, daquilo outro, e correr atrás de um reagente. Acabou o reagente, então tenta pedir para alguém emprestado, sabe? Essa prática de se virar com o que a gente tem e fazer o que tem que ser feito. E eu aprendi muito isso aí. Então, com a Janaína, trabalhar principalmente com a Janaína, porque foi onde eu botei mais a mão na massa, eu trabalhava com formulação de filme polimérico, com blendas de filme poliméricos, com polímeros biodegradáveis, sabe? E assim, eu aprendi muita coisa. A Jéssica Paz, inclusive, não esqueço dela, a Jéssica Paz me ensinou muita coisa durante a graduação, a iniciação científica, sabe? Inclusive, eu lembro muito dela quando hoje eu estou corrigindo, né? Corrigindo trabalhos, relatórios, etc. E eu lembro muito dela, porque a Jéssica foi quem basicamente me ensinou um monte de coisas, porque ela corrigia, quando ela era monitora, ela corrigia trabalho, corrigia relatório e tal, e assim, eu acabei aprendendo também, não esqueço disso também. E, bom, é isso. Acho que eu aprendi a botar a mão na massa, né? Digamos assim, na iniciação científica. Você mudaria alguma coisa na sua iniciação científica? Eu acho que eu teria começado no primeiro período. Eu acho que eu teria começado no primeiro período se fosse hoje, sabe? E talvez, acho que hoje eu faria mais coisa do que o que eu consegui fazer na época da graduação. Acho que são as duas coisas que eu mudava. Mas acho que isso a gente sempre pensa, né? Que poderia ser melhor. Uhum. E você fez algum outro projeto além? Um projeto de extensão, monitoria? Monitoria, dei muita monitoria para farmacotécnica 1, farmacotécnica 2, eu dei monitoria. Agora, para projeto de extensão além desse, não. Eu lembro que na época eu cheguei a ganhar bolsa, era programa de estágio à docência, né? Se eu não me engano. Não sei se ainda tem. E aí eu ganhava uma bolsa. Desde o meu terceiro período, né? Isso daí a Janaína também, ela é maravilhosa nesse sentido, tipo, de sempre buscar bolsa e buscar incentivo para quando a gente estiver trabalhando na iniciação científica, a gente encarar isso como um trabalho mesmo, como você está recebendo um dinheiro para executar aquela função, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque te motiva a fazer alguma coisa, né? Uhum. Então é isso. Acho que é isso. E eu gostava muito, inclusive, de dar monitoria e tudo mais. Sempre gostei desse lado também. Em relação às matérias, qual foi a matéria que te marcou mais positivamente e negativamente também? Bom, negativamente, físico-química. Nossa, eu não lembro, acho que é físico-química. Negativamente foi físico-química. Positivamente, tiveram várias. Eu gostei muito de farmacotécnica, gostei bioquímica 2 com o Ebert, foi top, tá? Inclusive, hoje que eu faço doutorado, né? Faço doutorado aqui no programa de bioquímica e biologia molecular. Cara, eu vejo que, tipo, o recurso humano de vocês também, sabe, muito bom. Porque o Ebert é um professor, assim, excelente, sabe? E eu aprendi demais e o estilo, eu lembro que o estilo de ensinar a disciplina, que era uma coisa mais tentando fazer a gente buscar o conhecimento e não só uma aula expositiva apenas, fez muita diferença também para a gente ir construindo ao longo da disciplina esse raciocínio, sabe? Do pensamento mesmo, de construindo o conhecimento, né, ao longo da disciplina. E as aulas da Janaína também outra, tipo, a Janaína também tem uma forma de ensinar muito
muito legal dentro da farmacotécnica, que prendia muita atenção na época. Então, foi uma disciplina que eu gostei muito. Outra disciplina que eu gostei muito foi a Bioquímica 3, que foi a da Gleice. A Grace foi ótima também, gostei pra caramba. Ai, gente, eu não consigo falar fama, né? Agora, negativa, teve só uma mesmo, que foi a Fisicoquímica, que eu acho que é porque Fisicoquímica a gente fazia junto com outros cursos também. Então, acabou sendo uma disciplina que fugia um pouco da zona de conforto, sabe? Acho que por isso que não me agradou tanto, assim. Mas, enfim, dentre as disciplinas eu lembro dessas, que eu gostei pra caramba. E você já reprovou? Já fez final? Já reprovei. Foi um trauminha. Reprovei a disciplina do Pedro. Gente, e é uma coisa, minha vida, assim, é muito doida, né? Porque eu reprovei Orgânica 2 e eu vim parar no Instituto de Química. E, assim, a bioquímica daqui... No Brasil nem falar o que é, né? Tipo assim, é muito focado em química e muita coisa assim, sabe? Só que às vezes as coisas acontecem e a gente não entende o porquê. E assim, hoje eu vejo que é porque eu tinha que aprender de um jeito ou de outro e eu tinha que passar por aquilo, sabe? E lidar também com frustrações, né? Que a gente tem que lidar com frustrações também, às vezes, né? E acontece, eu não acho que também reprovação ou uma nota baixa vai definir alguém, entendeu? Não define. O que define você é você não desistir, é você correr atrás do prejuízo, entendeu? Em relação a isso. É sobre isso, está tudo bem. Às vezes a gente tem mais afinidade com a matéria e outras não, né? Normal. Exato. Às vezes a gente tem mais afinidade com uma matéria, outra não. Às vezes também falta, às vezes falta base, às vezes a gente não se dá tão bem com uma forma ou outra do professor explicar. E também, assim, nessa época, cara, eu lembro que eu tava. A 2 foi quando? Acho que foi no segundo período que eu fiz, né? É no segundo, né? É. E assim, eu lembro que também serviu para falar assim, ó, você não está encontrando o equilíbrio da sua vidinha. Então, estude mais, depois você também aproveita mais e tal. Então, foi assim, uma lição, sabe? Em vários sentidos. Eu sou suspeita a falar, mas é muito complicado eu soltar um monte de adolescente do nada, assim, com liberdade, e esperar que ele passe em Orgânica 2. Concordo. Muito Não é fácil, não é fácil. Mas assim, gente, eu vou falar para vocês, uma coisa também que eu aprendi, e eu aprendi isso ao longo do tempo, foi aprender a estudar. Eu não sabia estudar. A gente entra na graduação sem saber estudar, porque tudo é passado pra gente até então de forma muito fácil, é tudo muito mastigado. Quando você chega na graduação, que você pega um livro-texto de orgânica, de bioquímica, de fisiologia, de qualquer coisa que seja, a gente pena. E aí, se você estuda errado, você pode estudar 50 horas, que não vai adiantar. Você não vai bem na matéria, mas é porque você não estudou, não, você estudou errado. Você estudou, às vezes, você não... Quando eu falo saber estudar, é identificar no que o professor fala, quais são os pontos importantes que você tem que absorver daquele conteúdo. É sobre isso. Então, no início eu não sabia estudar, né? E por isso, essa foi uma das disciplinas que eu sofri por conta disso. Passou, né? Tipo, passou esse momento, eu aprendi, claro, né? Mas enfim, mas é isso que eu falo. Não, gente, isso não define ninguém, sabe? Uma nota baixa, uma reprovação. E eu lembro que, nossa, na época que eu fazia graduação, teve uma disciplina. Eu vou contar essa história. Teve uma disciplina que era do Química Analítica. Química Analítica. E aí, quem deu essa disciplina pra gente foi um professor. Ele ainda tá aí, não? Não. Não? Pelo menos na farmácia, não. Então, o Hércules, ele não era da farmácia, eu acho que ele era da física, sei lá, da química. Devia ser da química, né? Devia ser da química. E ele não era, ele era meio doido. Nossa, eu dando nomes, né? Não, tô brincando, gente. Não, ele era meio excêntrico, vou mudar a palavra, ele era meio excêntrico. Excêntrico em que sentido, Lohana? Excêntrico que ele escrevia no quadro
e ele apagava o quadro com a Crocs dele. Ele era excêntrico assim. Aí, o que aconteceu? Ele falava assim, ele falou, olha, eu vou aplicar uma prova para vocês, né? Ele dava, acho que, se eu não me engano, eram 3 provas na disciplina. Aí, e ele falava assim, né? A prova, quando vocês vierem fazer, vocês podem trazer uma folha de ofício frente e verso de cola, com o que vocês quiserem, pode trazer. Vocês vão poder consultar essa folha para fazer a prova. Aí eu falei, tá bom, né? E aí eu ficava, gente do céu, aí a turma, oh meu Deus. E essa prova teve um agravante, que é o quê? Teve uma turma que todo mundo reprovou uma determinada disciplina e essa disciplina era pré-requisito dessa. Então, ninguém conseguia fazer essa. Então, meio que juntou 2 turmas em uma só para fazer essa disciplina com esse professor. E aí, ele foi e falou isso na sala. Aí eu lembro, nossa, gente, eu nunca esqueço desse dia. Aí ele corrigiu as provas, primeira prova. E aí, ele não passou uma lista, tipo, com o número de matrícula e a nota de cada um. Ele começou a chamar fulano de tal, 0, fulano de tal, 5, fulano de tal, 3. E sério. Aí, normalmente, gente, assim, normalmente, porque assim, eu realmente eu não me importo com essas coisas, assim, sabe? Com né, com essa questão de nota nesse sentido, entendeu? Mas, gente, teve uma galera que ficou muito chateada. E aí o pessoal começou a chorar. Foi, meu Deus, e o professor falou que eu tirei 0. E, gente, nossa, sério, muito drama. Mas eu nunca esqueci dessa matéria também. Só que qual que é o ponto, né? Da preocupação que o pessoal tem, tipo assim, do outro saber a nota, sabe? Tipo, gente, não importa quanto que o outro tirou. Eu tirei essa nota, e daí se ele sabe, se ele não sabe? A nota continua sendo a mesma. Então, no final das contas, tem que estudar para passar, né? Faz parte, enfim. Qual que era a pergunta mesmo? Eu me perdi. Eu nem lembro, eu adorei a história. Gente, mas enfim, tem histórias e histórias, tá? Fiquei desnorteada com Crocs. Acontecia, às vezes tem história, viu, dessa faculdade. Ai, gente, era engraçado. Não, e aí, e teve um detalhe que eu não falei. Nessa prova, o professor, eu lembro que ele falou assim, né? Aí ele falava assim, Tamires, quem que é Tamires? Aí a Tamires levantou a mão e ele falou assim, 9,5. Lohana, quem que é Lohana? Aí eu levantei a mão, 8. Ele falou assim, eu não esqueço, esse dia, nossa, fulano, 0, fulano, meio, fulano, 5. Sofrido. Tirei nota boa, mas vale ressaltar que a gente estava falando sobre questão de saber estudar ou não, né? O que eu fiz nessa prova, inclusive? Teve 2 coisas que me ajudaram. A primeira delas, e aí vale a pena ressaltar isso, que é para a gente ter consciência também das coisas. A primeira delas é que eu fiz 3 anos de cursinho. Então, eu aprendi fisicoquímica no cursinho. Só que eu sei que teve muitos colegas que não tiveram a mesma oportunidade, né? O pessoal, às vezes, saiu direto da escola. Tem colégio que, infelizmente, não passam nem química, mal passa química. Então, o pessoal chega mesmo sem a base do conhecimento, né? E uma outra coisa que ajudou foi o quê? Como ele falou que podia levar sacola, no estudo, eu não fiquei escrevendo o livro inteiro. No estudo, na cola, eu não fiquei escrevendo o livro inteiro, né? No papel, eu escrevia exemplos. Tipo assim, exemplo de quando eu quero descobrir o pKa, tarará. E aí eu escrevi exemplo. Então, quando ele entregou a prova, vendo o exemplo, eu consegui fazer, entendeu? E aí juntou com o que eu já sabia de fisicoquímica do cursinho, por isso eu consegui tirar nota boa, né? Tamires seguiu mais ou menos a mesma coisa, acredito eu. Mas o ponto é assim, esse pessoal, tipo, às vezes a gente chega na faculdade, não sabe estudar, aí acha que tem que fazer resumos e resumos com muito conteúdo para chegar no fim, enfim. Aí acaba tendo esse problema, né? E aí marcou a nossa turma, e eu não esqueço dele também apagando o quadro com a Crocs. E ele tinha um carro super velho, lembro também, ele tinha um carro vintage na época. Muito bom.
Era. Ai, gente, tem muita história, viu? E depois de formada, Lohana, como que foi a entrada na pós-graduação? Ah, depois. Então, vou contar para vocês, né? Quando eu saí, quando eu estava na graduação ainda, em 2016, que eu formei em 2018, eu me inscrevi num curso de inverno aqui na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E aí eu vim. Eu falei, caraca, eu vou. Né, porque tinha uma seleçãozinha, eu passei na seleção e aí eles chamaram para vir. Quando eu vim aqui na cidade universitária, foi assim, como se eu tivesse descobrindo um novo universo, assim, porque foi totalmente diferente do que eu imaginava o que era a USP, né? Tipo assim, visualmente falando, gente, mesmo, porque eu achava que era um monte de prédio São Paulo, né? Eu tinha vindo em São Paulo uma única vez na minha vida, e de forma muito passageira, sabe? Que eu vim na casa de um primo e fui embora. Mas, tipo assim, foi muito, tipo, diferente do que eu imaginava. E diferente para o lado bom, porque eu vi muito recurso, eu vi um lugar lindo. Aqui a cidade universitária do campus de São Paulo é linda. A cidade universitária eu acho muito legal. Eu vi recurso que eu falo, tipo assim, você entra no laboratório para trabalhar, mas claro que a gente também não compara, né? A verba que chega aqui é uma verba estadual. São Paulo tem uma verba muito maior do que qualquer estado do Brasil. Então, assim, eles investem mesmo, né, na universidade. E isso fez meus olhos brilharem, do tipo, eu quero vir para cá. Foi assim, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria estar lá dentro. E aí eu comecei a conversar com o Gustavo, né, porque a gente já namorava. O Gustavo está fazendo mestrado em Vitória, nas ciências farmacêuticas de Vitória. E aí a gente conversando, aí ele conversou com o Glaucio, que é da turma dele também, aí tem um amigo que é o Vitor, que eles conheciam. E aí eu conheci o Instituto de Química, que até então eu conheci os Ciências Farmacêuticas por conta desse curso de inverno. E aí no Instituto de Química me agradou ainda mais, sabe, na questão do programa de bioquímica, sabe? E aí eu comecei a pesquisar as linhas de pesquisa, né, do programa de bioquímica, pesquisar o programa em si, como funcionava e tal. Aí o Gustavo passou primeiro, depois eu fui. Quando eu terminei a faculdade, eu prestei imediatamente quando eu tinha acabado. Eu não passei da primeira vez que eu prestei, eu passei no início de 2019, né? Que aí eu fiz, o ingresso aqui é uma prova. Desculpa. O ingresso é uma prova de 8 questões discursivas que a gente escreve, tipo, responde, e inclusive a prova é bem semelhante à prova do Ebert mesmo, sabe? De bioquímica, que eu vi muita semelhança. E assim, a primeira vez que eu prestei, eu não passei, só que assim, eu fiquei com um sentimento meio misto, assim, porque fiquei triste que eu não passei de primeira, mas ao mesmo tempo eu não tinha estudado, sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Contar uma coisa. Eu não tinha estudado tanto para a prova, né? Porque eu lembro que na época eu estava fazendo TCC, e aí eu tive que mudar no final na época dos estágios. Eu fui para Vitória e depois eu voltei para Alegre para terminar os experimentos, terminar o TCC, apresentar. E aí nessa loucura, praticamente depois meio que já foi a prova, então eu não estudei mesmo, sabe? Mas aí eu falei, não, então vou me preparar agora esses 6 meses, porque assim, era o meu plano A, eu queria entrar aqui. Aí eu me preparei os outros 6 meses, que foi. E eu pensava assim, cara, eu tenho que ter um plano B também, né? Vai que eu não passe de novo, né? Aí o que eu fiz? Eu fui me inscrevi para a prova das ciências farmacêuticas em Vitória. Eu pensei, se eu não passar lá, eu tento aqui, né, para ter algum plano B, né? Aí eu comecei a estudar. Só que como meu plano A era a prova aqui de São Paulo, eu fiquei focada na prova de São Paulo. Estudei. Inclusive, teve no último mês, assim, antes da prova, eu vim para São Paulo, fiquei aqui na casa do Gustavo, e aí todo dia eu ia para a USP ficar na biblioteca estudando, sabe?
Estudei. Aí, a prova de Vitória aconteceu antes da prova daqui de São Paulo. Então, eu fui para Vitória, fiquei na casa de uma amiga minha, da Natália, inclusive, que eu conheci na UFES. E aí, eu fiquei na casa dela e tal. Aí, eu fui e fiz a prova de Vitória. E aí, na época, a prova de Vitória, o edital, eu acho que era assim... É porque o conteúdo da prova era totalmente diferente, né? A prova de Vitória era voltada para ciências farmacêuticas no geral e tal, e a daqui era só bioquímica, né? E aí eu fui fazer a prova, eu fiz a prova, e no edital falava que tinha que acertar no mínimo, acho que era 50% das objetivas para você poder fazer a prova de inglês, para apresentar o currículo, né? O material do currículo, para depois você ser aprovada ou não. E aí, gente, o que aconteceu? Eu estava estudando para qual prova? A prova de São Paulo, né? Estava focada estudando para a prova de São Paulo. E aí, quando eu fui fazer a prova em Vitória, eu estudei, tipo, uma semana só também, pouco tempo, para fazer a prova, e eu tirei uma pontuação baixa. Tipo assim, eu acho que eu fiz, não lembro direito, acho que eu fiz, tipo, 23 questões, e eu tinha que ter feito 25, que era, tipo, 50% da prova, sabe? Tinha que acertar metade das provas para você ir para a etapa do inglês. E aí eu fiz, acho que eu fiz tipo 23, 22 questões, sei lá, fiz menos da metade. Gente, eu voltei para casa da minha amiga chorando, desesperada. Eu lembro, nossa, a Natália, ela quer me matar quando eu conto essa história para ela até hoje. E eu chorando, eu falava assim, eu não fiz nem metade dessa prova, como é que eu vou passar na outra que eu tô querendo? E eu chorando, e ela, calma, fez um bolo para mim no dia, para eu me acalmar. E eu chorando. Quando deu no outro dia, quando deu no dia seguinte, fui olhar lá a lista, né? E meu nome estava lá, que eu tinha passado, para a prova de inglês, para fazer a prova de inglês. Aí eu fiquei, aí a Natália falava assim, eu vou te matar, não é possível. Eu falei, não, tá errado, não tá certo. Porque eu não tirei 50% da prova, eu conferi, não tá certo. Eu liguei lá para ter certeza, falei, não, é porque eu vi meu nome aqui, eu queria saber se realmente tá certo. Olha a pessoa, né? Se tá certo, se eu tenho que ir mesmo. Ela falou, você olhou o edital? Eu falei, olhei e tal. Aí ela falou, não, é 50% da média dos alunos. Então, tipo assim, acho que é assim, era a média 50% da média dos alunos. Já era uma coisa assim, sei lá, nem lembro mais. Mas era tipo isso, sabe? A forma da metade era diferente. Acho que era a média dos alunos. Enfim, eu sei que eu estava dentro e aí eu fiz a prova e eu passei nas ciências farmacêuticas. Aí isso me deu uma certa paz na hora de fazer a prova daqui, né? Da USP, que é uma prova discursiva, que é mais pesada, que é uma prova mais complexa, sabe? Digamos assim, porque eles cobram uma bioquímica um pouco mais completa, né? Em termos de raciocínio mesmo e tal. E aí eu passei aqui também. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz na época e tudo. Entrei, assim, é um sonho, assim. Tanto que para finalizar esse doutorado agora está sendo um desafio para mim, porque, nossa, é um ciclo que vai se encerrar que eu só tenho a agradecer, assim, tudo que eu aprendi, as pessoas que eu conheci. Você entrou direto no doutorado? Ou você fez Foi. Eu entrei no doutorado direto. E como que foi essa experiência? Pulando o mestrado. Então, é assim, na real, não existe diferença prática, tipo, diferença concreta entre doutorado e mestrado, vai. A diferença, assim, no que a gente faz é que o projeto de doutorado, ele é mais extenso do que o de mestrado, né? E o que significa isso, né? Aqui em São Paulo, nas universidades aqui de São Paulo, tem essa opção, né, de doutorado direto. Por quê? Porque o projeto, como ele é mais extenso, ele dura mais tempo. E no doutorado direto a gente tem 5 anos, desculpa, para defender, entendeu? Então, e geralmente os professores, tem professor que prefere que a gente entre no doutorado direto, entendeu? Justamente por conta disso, por poder fazer um projeto mais complexo e a gente conseguir concluir ele. Porque também uma coisa que acontece é que no mestrado, como o tempo é muito curto,
Dependendo da área de pesquisa que você trabalha, você gasta um ano inteiro, um ano e meio, e olhe lá para padronizar o seu tratamento, o seu experimento, para depois você ter de fato os resultados que você vai levar para sua dissertação, entendeu? E aí é mais sobre isso mesmo, doutorado direto. E quando eu fui fazer a prova, o orientador que me orientou a fazer o doutorado direto justamente por conta disso, porque a princípio eu ia fazer o mestrado mesmo. Aí, como ele falou para fazer o doutorado direto, eu falei, então tá bom, mas eu fiz o doutorado direto. E vou falar uma coisa, tá? Apesar de ser uma área do conhecimento diferente do que eu trabalhei na minha iniciação científica, o fato de ter feito a iniciação científica, tipo, me colocou no laboratório em que eu consegui me virar super bem com o que eu tinha também, e botar a mão na massa, estudar, saber os canais para pesquisar coisas, enfim. Então, a iniciação científica me ajudou muito nesse sentido, sabe? E você acha que não fazer um mestrado te afetou de alguma forma? Acho que não. Não, acho que não. Não. Assim, a parte negativa, quando a gente para pensar na parte profissional mesmo, é que quando eu for prestar um concurso público, eu não vou ter os pontos que o mestrado me dá, sabe? Mas em termos do trabalho em si, eu acho que por conta de eu ter mudado muito a área, o trabalho que eu tive no doutorado eu teria no mestrado, entendeu? A diferença seria que eu teria menos tempo para concluir pelo menos uma parte do projeto, entendeu? Acho que o fato de ser doutorado de direto até me ajudou em relação a isso, porque eu consegui aprender muita coisa e não precisei de me cobrar tanto em relação a conseguir resultados logo de cara, porque já a qualificação já estava aí, por exemplo, entendeu? A qualificação é no meio praticamente, né? Na metade do mestrado do doutorado. Então, como eu fiz doutorado direto, eu tive um tempo um pouco maior para conseguir aprender tudo, fazer as disciplinas e tal, para conseguir de fato os resultados, entendeu? Então, acho que nesse sentido, só a desvantagem mesmo é em relação ao concurso, principalmente, né? Mas eu não desmereço de jeito nenhum o mestrado, inclusive, eu acho super importante, principalmente para quem ainda não tem muita certeza do que quer fazer, se às vezes quer seguir essa linha acadêmica ou não. Porque o mestrado são 2 anos. Então, se você, tipo, eu quero fazer de teste, eu não tenho certeza se é o que eu quero fazer. Durante a graduação, eu não tive tanta experiência, assim, né, com iniciação científica. Faz o mestrado, eu acho que vale a pena. Porque em 2 anos, você vai saber se você gosta daquilo ou se você realmente não gosta, entendeu? Se você for fazer um doutorado direto, vão ser ali 5 anos para você descobrir se você gosta ou não. Então, geralmente, a pessoa já descobre que não gosta de cara, então já nem termina, entendeu? E em relação à pandemia, atrasou alguma pesquisa sua? Demais, demais. Tanto que eu estou agora caminhando para minha defesa, né? Estou na fase de escrita do meu trabalho. E, cara, atrapalhou demais, porque foi basicamente 1 ano e meio sem poder entrar no laboratório direito. E eu trabalho com uma parte do meu projeto de pesquisa, né? Eu nem falei sobre, né? Mas parte do meu trabalho do doutorado é com cultivo celular. E quem trabalha com cultivo celular sabe que se a gente está fazendo experimento, não tem como dar uma pausa. As células não vão dar uma pausa, né? Você precisa estar ali, cuidando delas, tratando delas rotineiramente. Tem que estar padronizando o experimento, padronizando o número de células, padronizando o tratamento que você dá para a célula, se você dá algum tratamento, enfim. Então, não é uma coisa simples. E 1 ano e meio, isso atrapalhou demais. Basicamente, foi esse o prazo que a gente teve de como é que fala, essas restrições mais rigorosas, né? E tudo aconteceu da noite para o dia. Então, a gente não teve sequer um tempo de, sei lá, propor um plano B. Se não dá para fazer com célula, fazer com outra coisa, ou fazer de uma outra forma. Não teve jeito, né? E foi isso. Então, mas hoje em dia é aquilo que eu falo também, sabe? Eu não me cobro, não me comparo com ninguém, sabe por quê? Cada um sabe o que faz no seu projeto, cada um sabe o que faz dentro da sua rotina. Então, acho que é sobre isso, sabe? Então, e essa questão da pandemia acho que atrapalhou para todo mundo. Acho que o nível de estresse que todo mundo teve,
sem saber o que estava acontecendo direito no início, né? E o medo do que estaria acontecendo, que iria acontecer, enfim. Não tem como falar que não atrapalhou, porque foram meio que tempos sombrios, né, para todo mundo, eu acho, assim. E na pesquisa não foi diferente. Mas o importante é que agora as coisas estão caminhando, e assim, eu acho que as pessoas também têm empatia em relação a isso, então, mesmo dentro da pós, a gente entende que, não deu para fazer porque não estava no tempo, mas a gente fez o que dava, e é isso, né? Quais são os planos futuros? Os planos futuros, bom, eu estou dando aula, gosto muito da aula, estou finalizando meu doutorado agora, e meu plano, no futuro breve, eu quero descansar um pouco. Depois que eu descansar um pouco dessa rotina, porque doutorado não é simples, não é fácil, né? Principalmente, acho que na reta final. Depois que eu descansar um pouco, eu pretendo sim voltar para pesquisa de alguma forma, né? Mas a princípio, eu acho que eu vou dar aula. Estou gostando muito da aula, inclusive. Tá dando aula de quê? Eu estou dando aula de pesquisa aplicada à saúde e neurociência comportamental e cognitiva. Muito legal, são 2 disciplinas, eu tô dando aula por enquanto, e acho que a princípio é isso. Eu tô gostando. O Gustavo deixou uma pergunta para você. Deixou? Deixou. Que é para a gente perguntar se você está satisfeita atualmente. Você está satisfeita? Eu tô satisfeita com as minhas escolhas em relação ao que eu escolhi até hoje. É profissional. Tô muito satisfeita. Tô, assim, muito. Eu sou muito realizada, assim, com a profissão que eu escolhi, ou com a profissão que me escolheu, né? Eu gosto de falar as 2 coisas, mas sou muito satisfeita com a questão também da pesquisa, que eu gosto pra caramba, com a rotina que eu levo. Eu gosto de ir pro laboratório, eu gosto de fazer, de trabalhar. A gente reclama, né? Ai, meu Deus, tem que fazer de novo e tal. Mas, gente, é bom. Assim, quando eu costumo falar assim, quando a gente demora às vezes ter um resultado legal, sabe? Mas quando a gente tem um resultado legal, é tão gratificante que a gente esquece tudo que a gente sofreu antes, sabe? Tipo assim. E eu acho isso muito legal. Eu sou muito feliz com as minhas escolhas em relação a isso. Tive oportunidades, assim, sonhos que eu realizei que eu nem tinha, sabe? Tipo, viajei para tanto lugar diferentão, sabe? Morei fora um tempo, e tudo isso foi graças à pesquisa, à ciência, assim. Isso é uma coisa e à farmácia. Isso é uma coisa que assim, enche meu coração de alegria e satisfação em relação a tudo que eu vivi até hoje, sabe? Se você tivesse que mudar alguma coisa, o que você mudaria? Se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu acho que quando eu entrei aqui no doutorado, eu acho que se fosse hoje, eu teria um pouco mais de autoconfiança, sabe? Porque às vezes intimida. Eu sei que eu vim para um centro de excelência, assim, sabe? Em pesquisa. A gente sabe que a Universidade de São Paulo, ela carrega uma questão de peso em relação ao nome. E às vezes, quando a gente chega assim com medo de se comparar e de não ser tão bom e de estar ali por coincidência ou por sorte, sabe? E eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, quando eu entrei aqui na USP, eu entraria com mais autoconfiança, porque a minha base foi muito sólida e eu tenho muito orgulho dela, sabe? E às vezes eu mudaria só isso, eu entraria com mais autoconfiança, sabe? Nesse sentido. Mas tá tudo bem também, porque eu acho que tudo é um aprendizado, né? Então, eu falo assim porque, principalmente na área da pesquisa, eu acho engraçado que às vezes as pessoas não querem, por exemplo, falar o que faz ou como faz, não, querem falar só que o que elas fazem é difícil, sabe? Isso não responde muita coisa, mas diz muito sobre um pouco do ambiente e da forma como nós vamos encarar ele, sabe? Não sei se faz sentido o que eu tô falando aqui, mas quando a gente tem mais autoconfiança, acho que o caminho fica mais leve, sabe? Tipo assim, você sabe o que você tá fazendo, não precisa de ter dúvidas. Acho que é sobre isso.
E se você tivesse que deixar um conselho para a Lohana lá no início da graduação, o que você deixaria? Um conselho para a Lohana da graduação? Acho que eu falaria assim, continua. Continua, não desiste não, que vai dar certo. Vai dar certo. Se não deu certo ainda, dá seus pulos que vai dar. Então é assim, acho que esse é o conselho que eu daria para ela. A princípio. E qual conselho você deixaria para quem está no início da graduação e no final? Ó, para quem está no início da graduação, eu falo assim: aproveita o lugar onde você está, aproveita as oportunidades que te são oferecidas. Se tiver oportunidade de fazer iniciação científica, faça. Se não gostar, não tem problema. Para e tenta outra coisa. Se tiver vontade de entrar no CA, tenta entrar. Se tiver vontade de entrar numa empresa júnior, tenta entrar na empresa júnior. Se tiver vontade de se inscrever num curso de inverno, numa instituição que você acha que vai ser muito difícil, tenta. O não você já tem. Esse é o conselho que eu dou. Aproveita as oportunidades que surgirem no meio do caminho, tá? Aí, uma coisa que eu falaria para Lohana lá do início. Se inscreva em curso de verão. Se inscreva em curso de verão. Isso pode te mostrar novas perspectivas, novos lugares, novas oportunidades. Esse conselho eu daria para ela. Mas acredito que é isso. Para quem está se formando, eu falaria assim, de pensar. Para quem está se formando, siga a área em que você tem maior afinidade. Então, mas é muito difícil entrar na indústria. Tudo bem você ter um plano B enquanto isso, mas se você tem vontade de tentar a indústria, não desista. Busque os meios para chegar a esse fim. Então, se o meio é melhorar o LinkedIn, melhorar o seu currículo, né, fazer algo ajustado, adaptado para determinadas vagas, trabalhe em relação a isso. Mas não se acomode. Esse é o conselho que eu dou. Não se acomode. Se você não está feliz aonde você entrou, ou se você está insatisfeito, tente mudar para faça uma transição para uma outra área que talvez você se encontre. E eu falo isso porque, graças a Deus, na farmácia, nós temos uma área de atuação, assim, gigantesca. A gente pode trabalhar em hospital, a gente pode trabalhar em drogaria, a gente pode trabalhar em unidade básica dispensando medicamento, a gente pode trabalhar na pesquisa, a gente pode trabalhar em institutos como o Butantan, né, como tantos outros, enfim. Tem uma área de atuação em laboratórios, tem área de atuação gigantesca. Então, se não está feliz na sua área, busque outra, sabe? Tipo, não fique frustrado em uma área que você não seja feliz. Acho que esse é o conselho que eu daria para alguém que está se formando agora. E, claro, não deixe de se atualizar. Porque não é porque nós formamos que nós vamos parar de estudar ou de fazer curso ou de participar de eventos dentro da nossa área de atuação, tá? Isso é importantíssimo para que um profissional da saúde ou de qualquer outra área, mas principalmente na área da saúde, se mantenha atualizado para se manter no mercado como um bom profissional, né? Acho que é isso. Lara, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Minhas dúvidas foram todas esclarecidas. As minhas também. Queria agradecer a sua presença, Lohana, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para a gente foi incrível essa troca com você. Eu que agradeço, acho super legal vocês fazerem esse podcast também. É legal a gente ter esse contato. Sinto muita saudade de Alegre, quero voltar aí para ver os professores. Nossa, saudade de todos. Da Clésia, da Grace, do Ebert. Uma curiosidade do Ebert, que quando ele assistir, que ele vai lembrar. Meu colchão aqui em São Paulo, ele que deu, sabia? Você sabe dessa curiosidade? Quando eu estava mudando aqui para São Paulo, ele estava fazendo, acho que ele estava aqui fazendo pós-doutorado aqui. Ele tirou um tempo, uma época, e ficou aqui em São Paulo uma época. E na hora que eu estava vindo para cá, ele estava indo embora.
Aí ele perguntou, você quer um colchão? Eu falei, eu quero. Ele me deu um colchão. Enfim. Ai, gente, falando as histórias. Mas eu agradeço muito o contato. Fico muito feliz com o convite. E é isso. Queria muito agradecer a sua presença no podcast. Muito obrigada por fazer esse reencontro adiantado com a gente. E quando você quiser passar por Alegre, vem cá, a gente vai lá com o Herbert. Pode passar. Com certeza. Vou passar. Com certeza vou passar, assim, falar um oi para todo mundo. Se quiser ter casa da gente lá, pode ficar. Ai, obrigada. Agradeço. Sempre bom. Sempre bom. Vou tirar a fotinha? Vamos. Você tira ou quer que eu tire? Tire. Eu acho que eu tô... Pronto. Muito obrigada, Lohana. Eu que Obrigada, agradeço, Lani. meninas. Obrigada. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Reencontros. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais, @reencontrospodcast, para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo reencontro. Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula.